Graças a Deus. Eu não estou vendo, mas porventura se tiver alguma criança de 2 a 12 anos, pode subir para o departamento. Os novos convertidos, o pastor Valdemar estará lecionando. Lembrando que se tiver algum bolsista da OVG, tem reunião também, pode acompanhar o pastor Valdemar. Os jovens também estão liberados, o pastor Vandeneres será o professor nesta manhã. Os adolescentes já foram, e conosco aqui, o Leonardo será o nosso professor nesta manhã. Com você, Leonardo. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Louvo a Deus por esta rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta manhã, tendo o prazer de ministrar a sua palavra, de ensinar esta palavra poderosa que é luz e farol das nossas vidas. Agradeço a Deus também pela diretoria aqui da igreja, ao pastor Enoque, que está aqui representando a diretoria, ao pastor Lucas, e a cada um dos irmãos que aqui vieram. Agradeço a Deus também pela vida do meu pai, que está presente aí, me visitando a igreja, né? Então, Deus seja louvado por tudo isso. Queridos, durante todo o trimestre, como foi anunciado aqui, nós estamos estudando sobre uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, sobre a vida de Moisés. E a lição de hoje, do dia 24, é uma lição interessante. E o título dessa lição é Revelando as impurezas da alma. Que impurezas são essas que corrompem a nossa alma? A gente percebe aqui algumas: a inveja, o orgulho, o egoísmo. Esses 3 pecados são pecados que envenenam a nossa alma. São pecados tóxicos que estragam, que envenenam o nosso coração, o coração do homem. Só que antes de entrar necessariamente na lição de número 8, eu gostaria de voltar um pouco na lição de número 7, pois bem sabemos que, por motivo maior, a nossa igreja hospedou aqui a convenção e não tivemos a aula de número 7, que fala sobre oração. E a aula de número 8, na verdade, é uma sequência da 7. Então a gente precisa voltar um pouco, voltar lá na 7, estudá-la rapidamente, e depois a gente vem para a lição de número 8 para completar o nosso estudo. Então, a lição de número 7, que não foi estudada no domingo passado, ela tem o seguinte título: A oração, a busca mais sublime de Moisés. O que a vida de Moisés nos ensina sobre a oração? Eu coloquei aqui em primeiro lugar: aprendemos com Moisés que a oração é o meio pelo qual o cristão vence a guerra. A oração é o meio pelo qual o cristão vence a guerra. Meus irmãos, Moisés tinha uma missão importantíssima. A missão dele era tirar o povo do Egito. E o Egito não era uma nação qualquer daquela época. O Egito era um império mundial, um poderio muito grande, tinha um exército poderoso, era a maior potência da época. Então a missão de Moisés não era uma missão qualquer. E Deus também não escolheu um homem qualquer para fazer essa missão. Lá em Atos capítulo 7, nós lemos que Moisés passou 40 anos na alta corte do Egito. Ele recebeu todo o conhecimento, toda a ciência do Egito. Ele era um homem erudito. Conviveu com as altas pessoas ali da corte do Egito. E diz o texto lá que ele tinha toda a ciência, toda a sabedoria do Egito e era poderoso em palavras.
Moisés era um homem em comum. Moisés foi um homem que teve um treinamento em comum. E a gente vê o chamado de Moisés em Êxodo capítulo 3 para a sua grande missão. Naturalmente, a gente deveria encontrar um Moisés autoconfiante. Ali em Êxodo 3, Deus chama Moisés, fala que ele tem que libertar o povo do Egito. E naturalmente a gente esperaria encontrar um Moisés que diria a Deus: Deus, o Senhor precisa de um libertador? Eu sou o cara. Eu passei 40 anos na corte do Egito. Eu conheço o palácio de Faraó por dentro e por fora. Eu conheço toda a estrutura ali do Egito. Eu conheço tudo ali, eu sei toda a ciência do Egito, eu estudei com os melhores professores. Será que é esse Moisés que a gente encontra em Êxodo 3? Autoconfiante. Vejamos. Deus diz a Moisés: vá, pois, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: eu sou o cara. Não, ele disse: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Esse é o Moisés que nós encontramos na Bíblia. O homem que se recusa a confiar em si mesmo para confiar em Deus. Com Moisés nós aprendemos que o segredo da vitória está na oração. Moisés, ele aprendeu o segredo da vitória não nas universidades do Egito, mas na escola da oração. O segredo de Moisés não estava em sua oratória, mas em sua oração. A oração é o segredo da vitória. Quer ser vitorioso? Lute as suas lutas de joelho. Com Moisés nós aprendemos que quem se prostra diante de Deus não se prostrará diante de Faraó. Quem se prostra diante de Deus não se prostrará diante do mundo. Quem se prostra diante de Deus permanece de pé durante a guerra. Um autor chamado Michael Cocores diz: quando dependemos das organizações, obtemos o que elas podem oferecer. Quando dependemos da educação, alcançamos o que ela pode oferecer. Quando dependemos dos homens, obtemos o que eles podem fazer. Mas quando dependemos da oração, alcançamos o que Deus pode fazer. Essa é uma máxima. Ou nos prostramos diante de Deus, ou nos prostraremos diante do mundo e diante de Faraó. É isso o que a vida de Moisés nos ensina. E a vida dele também nos ensina que a oração muda circunstâncias. A oração faz o impossível se tornar possível. E em toda a Bíblia a gente vê a oração e os efeitos dela. A gente vê a oração fechando boca de leões. A gente vê a oração amolecendo o coração de reis. A gente vê a oração despedaçando correntes, abrindo cadeias, abrindo portas. A gente vê pessoas orando e exércitos poderosos sendo derrotados. A gente vê pessoas orando e gigantes caindo ao chão. Esse é o poder da oração na vida do cristão. A oração é muito mais poderosa do que a gente pode imaginar. Disse que a rainha Mary, da Escócia, temia muito mais as orações de John Knox do que o exército da Inglaterra. William Cooper disse que quando o diabo vê o menor dos santos de joelho, ele treme. O menor dos santos de joelho faz o inferno tremer. A oração é muito mais poderosa do que a nossa mente pode imaginar, do que a nossa mente humana consegue calcular. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E é isso que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Em segundo lugar, a oração nos leva a ter intimidade com Deus.
Queridos, o segredo de Moisés era a sua intimidade com Deus. E ele tinha uma intimidade tão extraordinária com Deus, que a gente lê em Deuteronômio 34 o seguinte: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. No texto que nós lemos aqui, Deus aparece para resolver aquela confusão entre Moisés e os seus irmãos e diz: uns profetas aí eu falo em visões, em sonhos, enigmas, mas com Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face. Isso é intimidade com Deus. E só a oração pode construir isso em nossa vida. Não existe substitutos para a oração. Não existe o genérico da oração. Não existe algo que substitui uma vida de intimidade com Deus. Não. Nada substitui a nossa vida de oração. E é na oração, e é no nosso aposento onde nós oramos, que as batalhas são vencidas, que as guerras são ganhas, que Deus nos dá a vitória. Queridos, Moisés era um homem de uma intimidade tremenda. E a oração é isso, é intimidade com Deus. É por isso que a oração não pode se tornar uma rotina vazia em nossas vidas. A oração tem que ser algo vivo, não pode ser um ritual morto. Porque a verdadeira oração, ela não vem dos lábios, ela vem do coração. Joe Owen dizia: é melhor uma oração feita sem palavras do que uma oração feita sem o coração. A oração que Deus escuta é a oração de um coração sincero. Alguém disse: a oração que Deus escuta não é a oração mais eloquente, aquela que tem as palavras mais bonitas. Não é a oração mais longa, aquela que tem a maior quantidade de palavras. Não é a que tem a melhor argumentação, organizada, bem organizadinha em tópicos. Mas a oração que Deus ouve é a oração que sai de um coração sincero, uma alma quebrantada, de um filho que conversa com seu pai. A distância entre a terra e o céu é um joelho que se dobra. Quando você se dobra no seu quarto para falar com Deus, Ele te ouve, Ele está presente com você. Moisés não orava nos montes porque no monte a sua oração chegaria mais rápido ao céu, não. Não era por isso. Não é porque o monte está mais próximo do céu. Ele simplesmente orava no monte, porque ali ele poderia se retirar da multidão, dos barulhos que a multidão fazia, para estar a sós com Deus. Um homem que não vive a sós com Deus, que não tem uma intimidade com Deus, é um homem vazio. É um cristão vazio. Um bispo inglês disse que se você quiser saber se uma pessoa está viva, meça o seu pulso. Mas se você quiser saber se um cristão está vivo, meça a sua vida de oração. A oração é o pulso que mostra que nós somos um cristão, que estamos verdadeiramente vivos, ligados a Deus em intimidade com Ele. Querido, se você passar o dia todo trabalhando numa mecânica, ao fim do dia você estará cheirando graxa. Se você trabalhar o dia todo numa peixaria, ao fim do dia você estará cheirando peixe. Se você for um jardineiro e trabalhar o dia todinho com lírios, no final do dia você estará exalando o perfume dos lírios. Assim é um homem que passa na presença de Deus. Se ele passa algumas horas na presença de Deus, o perfume de Deus se impregna nele. A vida dele é diferente. As pessoas olham para ele e veem algo diferente. Existe uma glória diferente na vida dele. Existe algo diferente na vida dele. Moisés, quando desceu do monte, depois de orar 40 dias, diz a Bíblia que o seu rosto ficou reluzente. A glória de Deus era visível. A glória de Deus é visível na sua vida quando você tem intimidade com Deus.
Você não precisa nem abrir a boca. A glória de Deus está sobre você. E foi essa glória que estava sobre a vida de Moisés. Essa luz de Deus que resplandecia na vida dele, que começou a incomodar algumas pessoas. E a gente entra na lição de número 8. Queridos, invejoso é uma pessoa que a luz do outro incomoda os seus olhos. O egoísta não consegue olhar para alguém que está brilhando. A luz do outro machuca o seu olho. O invejoso é assim. Infelizmente, foi esse sentimento que Miriam e Arão deixou que entrasse ali nos seus corações. Eles sentiram inveja de Moisés. Queridos, algum tempo atrás o pastor Oídes contou uma ilustração aqui da cobra e do vagalume. Vocês creio que já ouviram. Eu vou contá-la rapidamente. A cobra perseguia um vagalume e o vagalume, sem saber porquê, vira para a cobra e diz: eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você está me perseguindo? Por que você quer me matar? E a cobra disse: eu não quero te comer. Eu só não suporto ver a sua luz. O invejoso é assim. Ele não suporta ver a luz do outro. E esse sentimento tóxico, venenoso, entrou no coração de Miriam e Arão. É por isso que a lição de hoje diz: revelando as impurezas, os venenos tóxicos da alma. E a inveja é isso, o egoísmo é isso, o orgulho é isso. E eu coloquei aqui algumas verdades. Primeiro, o orgulhoso e o invejoso confia em si mesmo, mas o humilde confia em Deus. Olha a diferença do chamado de Moisés e desse episódio aqui que nós lemos em Números 12. Moisés, um erudito, homem incomum, sabedoria extraordinária. Deus fala: você vai ao Egito, o que ele diz? Quem sou eu? Agora aqui em Números 12, que a gente leu, a gente vê dois escravos que saíram do Egito, Arão e Miriam. Que diferente de Moisés, que diz: quem sou eu? Eles dizem: olha só, porventura o Senhor fala somente por Moisés? Não falou também por nós? Será que nós não somos profetas? Será que nós também não somos usados por Deus? Será que eu não consigo fazer o que Moisés faz? Esse sentimento de orgulho e inveja, infelizmente, envenenou o coração dos irmãos de Moisés. E eles ficaram cheios de si mesmos. O invejoso é aquele que se enche de si mesmo. E não pode existir uma pessoa mais vazia do que aquele que se encheu de si mesmo. Repetindo, não existe uma pessoa mais vazia no mundo do que aquele que está cheio de si. Quer ser vazio? Quer ter uma vida vazia, um nada no seu coração? Encha-se de si mesmo. Esse é o segredo. Queridos, o egoísmo, a inveja e o orgulho são pecados que destroem a alma humana. Por isso eles precisam ser revelados. Eles precisam ser mostrados, precisam vir à tona. A ferida não se sara se ela não for aberta e se ela se tirar ali o pus, se tirar o problema. Tem que abrir, tem que revelar, tem que pedir perdão a Deus. Temos que arrepender desses pecados que contaminam a nossa alma. Crisóstomo dizia: assim como a traça corrói a roupa, a inveja corrói ou corrompe ou consome o homem.
É por isso que o título da nossa lição de número 8 é Revelando as impurezas da alma. E segundo o texto aqui, a gente vê algumas consequências desse pecado. Eu anotei 3, rapidinho. Vou falar sobre elas. Primeiro, a inveja e o orgulho nos afastam de Deus. Miriam foi tomada por uma lepra. E segundo a lei, ela foi retirada do arraial, onde estava a presença de Deus. O orgulhoso, o invejoso, automaticamente, ele se coloca longe de Deus. Deus não suporta o orgulho. Se quisermos nos aproximar de Deus, esse é o primeiro passo. O orgulhoso não tem intimidade com Deus. Não pode ter. Segunda coisa, o orgulho e a inveja nos afasta das outras pessoas. Quando Miriam foi levada para fora do arraial, ela também se afastou da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus conhecidos. O invejoso é alguém que tem problema de convivência, porque ele não consegue se alegrar com a alegria do outro. Ele não consegue celebrar a vitória do outro. Quando alguém fala bem do outro, ele coloca alguma coisa mais, ele é assim, assim, assim. E ele então vai se separando não só de Deus, mas das pessoas. Se quisermos ter uma boa convivência com Deus e com os nossos irmãos, devemos matar o nosso orgulho. Devemos matar esse sentimento de inveja, que corrompe, que consome, que corrói a nossa alma. Em terceiro lugar, a inveja e o orgulho nos impedem de crescer, nos impedem de caminhar. Alguém diz, o egoísta e o invejoso nunca chega a lugar nenhum, porque ele sempre imagina que já está lá. O orgulhoso, ele não sobe uma montanha porque ele acha que ele já está lá em cima. Ele está sempre embaixo. Quando Miriam e Arão pecaram, o povo parou de caminhar. A caminhada parou. Ficaram lá enquanto ela não voltou. A caminhada não continuou rumo a Canaã. A inveja impede o nosso crescimento. Impede a gente crescer espiritualmente. Crescer ou melhorar a nossa personalidade em todos os sentidos. O orgulho é isso. É um peso que nós carregamos e que não nos deixa avançar na caminhada. E quando você tira o orgulho do seu coração, o sentimento de inveja, é como se 1000 toneladas saíssem da sua alma e você caminhasse tranquilamente. É por isso que nós precisamos tirar essas impurezas da nossa alma. Eu coloquei aí 3 motivos pelos quais devemos purificar a nossa alma. Primeiro, do orgulho e da inveja, né? O orgulho e a inveja nos afastam de Deus. O orgulho e a inveja nos afastam das outras pessoas. E o orgulho e a inveja nos impedem de crescer e progredir. O orgulhoso, ele acha que já tem tudo, então ele não vai buscar nada. É por isso que ele não cresce. Então, se esses 3 pecados são tão ruins assim, se causam em nós consequências tão ruins, a Bíblia ela é radical contra o orgulho. Radical. Eu não estou sendo aqui usando uma palavra forte, não, é literalmente radical. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não te deu um manualzinho de autoajuda, não. Ele te deu uma cruz para que você pegasse o seu ego e colocasse nela. Leonardo, você acha que então Jesus está querendo ferir o meu orgulho? Jesus quer machucar o meu ego? Não, ele não quer ferir o seu orgulho.
Ele não quer machucar o seu ego. Ele quer matar o seu orgulho. Ele quer sacrificar o seu ego. É por isso que ele diz: negue-se a si mesmo, tome uma cruz e siga-me. A Bíblia é radical. Jesus era radical contra o orgulho. Porque foi do orgulho que um anjo, um arcanjo, um querubim se tornou Satanás. Queridos, nós temos que matar o nosso orgulho. É por isso que Jesus nos oferece uma cruz, para que nós preguemos nela o nosso ego, o nosso eu, o nosso orgulho. Até que nós possamos dizer igual Paulo: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. Ego, né? Em hebraico, ou em grego, né, pastor Arnaldo? O mestre está aí, né? Não é mais o ego que vive em mim. Agora é Cristo que vive em mim. Queridos, o primeiro passo para ser cheio de Deus é nos esvaziar de nós mesmos. O primeiro passo para sermos cheios de Deus é nos esvaziarmos de nós mesmos. Sabe qual era o problema de Miriam e de Arão nesse ponto da história? Eram homens de Deus, certamente. Foram homens de Deus maravilhosos. Arão era um sacerdote. Mas nesse ponto da história, eles deixaram se corromper. E o problema deles foi que eles queriam ter um ministério frutífero que Moisés tinha, sem ter a vida de oração que Moisés tinha. Eles queriam ter o reconhecimento público que Moisés tinha diante do povo, mas não queriam ser o que Moisés era diante de Deus. E hoje, nas igrejas, existem muitas pessoas assim. Querem aparecer, querem ter o reconhecimento do povo, mas não se prostram diante de Deus. Querem ter o ministério cheio de milagres de Moisés, o homem da palavra, dos milagres, mas não querem orar como Moisés orou. Não querem ter intimidade com Deus como Moisés teve. Falava com Deus face a face. Esse foi o problema de Miriam e Arão. Moisés só era grande porque ele se prostrava diante de Deus. Moisés só foi um grande homem porque ele foi um grande homem de oração. Joe Owen disse que um homem é o que ele é quando ele está de joelhos diante de Deus e nada mais. Leonardo Ravenhill disse que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Nenhuma igreja é maior do que a sua vida de oração. Nós somos do tamanho da intimidade que nós temos com Deus. Nós somos do tamanho daquilo que nós tiramos de nós mesmos para que Deus nos preencha. É o quanto nós negamos o nosso eu e o nosso ego. É o quanto nós tiramos de nós mesmos para que Deus venha e ocupe esse lugar. E quando você se esvazia de si mesmo, pode ter certeza, você nunca ficará vazia, porque automaticamente você será cheio de Deus. Jesus chegou em Jerusalém, montado num jumentinho, e diz a história que as pessoas começaram a lançar mantos no caminho. Alguns pegaram os ramos lá, colocaram no caminho. E Jesus passava montado num jumentinho. Que visão maravilhosa, que honra, passar por cima dos mantos das pessoas, de ramos. Que recepção. Aí tem um teólogo que disse assim: quando você prega bem e alguém diz para você, você pregou bem. Ou quando você canta bem e alguém diz, você cantou bem, e você acha que a glória é sua. É como se você fosse aquele jumentinho, naquele dia, e achasse que as pessoas de Jerusalém estavam jogando os mantos para você passar. É como se você fosse aquele jumentinho que carregava Jesus, e achasse ali, olha,
As pessoas estão jogando mantos para mim. Estão jogando ramos para mim passar. E é assim que nós agimos quando nós subimos aqui e não damos toda a glória a Deus. Se alguém chega a você, você pregou bem, você cantou bem. Se você disser, cantei bem, preguei bem, você está sendo orgulhoso. Se você disser, não preguei bem não cantei bem não, isso é falsa modéstia, também não serve. Você pode falar, não, preguei bem, cantei bem, mas foi a graça de Deus que esteve sobre mim. O humilde não é aquele que nega os fatos, mas é aquele que reconhece a fonte. Eu só sou alguma coisa porque Deus está em mim. Eu só falo porque é Deus que está em mim. Você só canta bem porque Deus está em você. É Ele que te dá a força, é Ele que te deu os dons, é Ele que te deu os talentos. Deus não nos chamou para ter falsa modéstia e nem sermos orgulhosos. Pregou bem? Pregou, então foi Ele. Cantou bem? Cantou. É Ele também. Nós não somos nada. Nós somos feitos de barro. E sem Ele nós não somos nada. Orgulho e ministério são duas coisas que não podem caminhar juntas. Orgulho e ministério são duas coisas que não podem caminhar juntas. Porque o orgulhoso quer roubar a glória que só pertence a Deus. Quando o rosto de Moisés resplandecia, se ele fosse orgulhoso, nos tempos de hoje ele pegaria um celular, pastor Enob, tiraria um selfie, põe uma hashtag lá, glória de Deus em mim, nas redes sociais. Meu rosto está brilhando, quero que o mundo veja. O que Moisés fez? Colocou um véu. Moisés disse, a glória não é minha. Eu não sou nada. Se Deus faz alguma coisa através de mim, é porque Ele é bom, Ele é gracioso. Eu não sou ninguém, quem sou eu? E a gente vê Arão e Miriam aqui, seguindo a estrada contrária. Nós somos profetas também. Deus também fala conosco, cheios de si mesmos. Isso nos ensina que orgulho e ministério são duas coisas que jamais podem caminhar juntas. Não seja como o jumentinho ali, naquele dia em Jerusalém. O orgulhoso é como Zaqueu, dizia William Gurnall. Só que ele sobe na árvore não para ver Jesus, mas para ser visto. E não é desse tipo de pessoa que Deus tem chamado para fazer a sua obra. Deus precisa de pessoas que sejam como Moisés, mansos, humildes. Quando falaram mal de Moisés, quando acusaram Moisés, diz a Bíblia que ele não se defendeu. Ele não pagou com a mesma moeda. Seus irmãos falaram mal dele. Ele não começou a falar mal de Arão, de Miriam. Ele não começou a armar um esquema para derrubá-los. Sabe o que Moisés fez? Intercedeu por eles. Está lá no versículo 11, do capítulo 12, que a gente leu de Números, que diz assim, e disse Moisés, por favor, meu Senhor, não nos castigue. Está no plural. Ele se incluiu no pecado. Ele poderia ter falado, não castiga eles que pecaram. Ele falou, não nos castigue. Era um homem manso, humilde, não tinha orgulho. Então ele se inclui aqui e fala, Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela, a Miriam, sua irmã, fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, cura. Então Moisés intercede e não revida.
E o orgulhoso jamais será um intercessor. O orgulhoso jamais conseguirá interceder por alguém. Porque a primeira característica da intercessão é isso: ter a capacidade de sentir a dor do outro, ter a capacidade de ver o problema do outro, de se colocar na pele do outro, ver como o outro vê. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a oração do meu Pai, ou do Pai Nosso? Pai Nosso. É livrai-me do mal ou livrai-nos do mal? É o meu pão de cada dia, ou é o nosso pão de cada dia? É perdoai os meus pecados? Não. É perdoai os nossos pecados. O egoísta jamais fará essa oração. O egoísta jamais orará como Jesus orou, como Jesus ensinou. Ele não consegue conjugar o verbo aí no plural, né? É igual Satanás. Eu subirei aos céus, é só eu. Só na primeira pessoa. E Deus está nos ensinando que nós devemos ser intercessores. Interceder por nossa casa, por nossa família, por nossa igreja. Alguém disse que uma família sem oração é como uma casa sem telhado exposta às tempestades do mundo. Proteja a sua casa através da intercessão. Proteja a sua igreja através da intercessão. Ore pelo Brasil, ore pelos seus pastores, ore por sua casa. Faça como Moisés, ore pela nação, ore pelos seus irmãos. Assim era Moisés, um homem que se colocava na presença de Deus para colocar outras pessoas na presença de Deus. Essa é a função do intercessor. E quando você intercede, é como se você visse alguém carregando um fardo muito pesado e oferecesse os seus ombros para carregar aquele fardo. Aí você diz: então você está me dizendo que eu vou pegar o fardo do outro e levá-lo? Interceder é isso. Só que quando você intercede, acontece algo extraordinário. Quando você coloca o fardo do outro nas suas costas, o seu próprio fardo fica maneiro. É algo extraordinário. Quando você se torna um intercessor, você coloca o fardo de alguém nas suas costas e o seu próprio fardo se torna leve. E o egoísta jamais irá interceder. O egoísta jamais irá dizer: perdoa os nossos pecados. Ele diz: perdoa o meu pecado. Ele nunca irá preocupar com o pão do próximo. Ele nunca irá dizer: Senhor, o pão nosso de cada dia. Ele irá dizer: o meu pão de cada dia. Ele jamais irá orar como Jesus orou. E eu convido você a se colocar de pé e orarmos para encerrar essa lição. Então fica claro que a inveja, o orgulho, o egoísmo são tóxicos, são venenos que corrompem a nossa alma. E eles precisam ser expostos, revelados, à luz da palavra de Deus, para que sejam mortos. Jesus não quer ferir o nosso ego, Ele não quer ferir o nosso orgulho, Ele quer matar o nosso ego, Ele quer matar o nosso orgulho. Amém? Deus, nós te louvamos por esta manhã, por estarmos na sua presença, por estudarmos a sua palavra. Senhor, que nós possamos dizer como Paulo, que nós fomos crucificados com Cristo, que nós não mais vivemos, Senhor, não sou mais eu quem vivo. Ajude-nos a negar o nosso eu, ajude-nos a crucificar o nosso ego, a colocá-lo na cruz, ajude-nos a matar o nosso orgulho, para que possamos ser discípulos, para que possamos segui-lo, para que possamos ser fiéis a Ti. Ajuda-nos a orar, Senhor, ensina-nos a orar. Deus, que tenhamos intimidade contigo, para que a Tua presença, Senhor, seja manifesta em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, e só do Teu nome, Senhor, é o que pedimos. Amém.